Nós vamos cantar, rezar e aprender bastante coisa com a Bíblia e o Catecismo da Igreja sobre a Quaresma, no nosso retiro espiritual que nos prepara para a Quaresma, nessa segunda e terça-feira. Se você não é membro do meu site, torne-se membro. Lá tem um diário espiritual, muitos conteúdos e tem esse retiro. Segunda-feira, 6h30 da manhã, no horário da Santa Missa, a gente vai ter a nossa primeira meditação aberta a todos no nosso canal do YouTube. Depois a gente prossegue lá pelo nosso site. Preparemos o nosso coração para vivermos bem a Quaresma desse ano. Olá, meu irmão, minha irmã, 10 de fevereiro, hoje a igreja celebra a memória de Santa Escolástica. E hoje é sábado também, só quero lembrar você, nesse clima de carnaval, que a Quaresma está chegando, quarta-feira de cinzas está aí. Você que é membro do nosso site, já está lá o Diário Espiritual do Tempo da Quaresma. Você que não é membro do nosso site, torne-se membro. Vamos viver juntos a nossa Quaresma com o nosso Diário Espiritual e com todo o conteúdo que está lá dentro do site do Padre, tá bom? Vamos ao Evangelho de hoje, meus queridos, que está em Marcos, capítulo 8, versículos de 1 a 10, e diz assim: Naqueles dias havia de novo uma grande multidão e não tinham o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse: Tenho compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo, não tem nada para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram: Como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão, depois pegou os 7 pães e deu graças, partiu-os e ia dando aos seus discípulos para que os distribuíssem. E eles os distribuíam ao povo. Tinham também alguns peixinhos, depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que os distribuíssem também. Comeram e ficaram satisfeitos, e recolheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Eram 4.000 mais ou menos. E Jesus os despediu. Subindo logo na barca com seus discípulos, Jesus foi para a região de Dalmanuta. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem, irmãos e irmãs, nós temos aqui o relato da segunda multiplicação dos pães. É como que Jesus, nessa repetição, revisando a matéria do discipulado até então, né? Ele já havia multiplicado os pães uma vez, já tinha feito tantos prodígios, já tinha ensinado tantas coisas. Mas aqui então Jesus vai fazer de novo algo que ele já fez, a multiplicação dos pães. Às vezes Deus precisa repetir a matéria com a gente, né? Alunos lerdos e dispersos que somos, às vezes a gente não entendeu direito, coisa que já era para ter entendido. E entendido o quê? A compaixão. A multidão está ao redor de Jesus de novo, e aí Jesus começa a dizer assim, Marcos 8, versículo 2, eu vou grifar com o meu verde palmeiras: Tenho compaixão dessa multidão. Jesus que tem compaixão. Ele olha e não sente raiva, ele olha e pode até sentir cansaço, mas o que ele sente é misericórdia. Eu sinto compaixão. Só que os discípulos ainda não sentem compaixão da multidão, eles sentem medo, eles querem distância, eles sentem medo de ter que se envolver com essa multidão. O que eu tenho a ver com isso? Eu sempre fui uma pessoa muito correta, vai sobrar para mim agora descascar esse abacaxi, né? Tenho compaixão da multidão. E aí Jesus vai esclarecendo: olha, 3 dias comigo, eles me querem tão bem, vieram de tão longe, não tem nada para comer, tudo pobre, mas se eu mandar assim para casa, vai que desmaia pelo carro. Olha lá, aquela lá, gente com criança, vai que me desmaia. Ah, meu Deus, alguns vieram de tão longe, é tão chato. Os discípulos já começaram: como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Ah, mas Jesus já tinha feito isso uma vez, não aprendeu? Meu irmão, minha irmã, você já passou por isso, não aprendeu nada? Vai ter que passar de novo? Ou, às vezes está passando por algo que já passou. Você já enfrentou coisa pior, você já passou por isso. Não se desespere por estar vivendo coisa que você já viveu, você já sabe como manusear isso aí. Ué, como assim? Que pergunta sem sentido? E aí Jesus responde com uma pergunta que ele também já tinha feito. Jesus entra no jogo, né? Ah, não sei, quantos pães vocês têm? E aqui que está: como poderia alguém saciá-los? A gente meio que está sempre à espera de um salvador da pátria, né? E Jesus devolve uma pergunta assim: quantos pães vocês têm? Veja, meus queridos,
a gente começa com o que tem, a gente começa com a soma do nosso pouco, e é de nós com nós mesmos que a resposta vem. A gente precisa acreditar no poder, gente, de fazer o bem. A gente precisa acreditar no poder que há de estar fazendo. Deus não deixa a gente passar vergonha. Olha o que Jesus fala, 7, beleza, manda a galera sentar. Eu fico imaginando Tomé, que era mais descrente, né? Judas, que era bom de conta, Mateus, né? Fico imaginando Pedro, que era o que tentava pensar em tudo, o medo que não sentiram, tipo, mandar sentar para quê? Para comer? Mas nós vamos passar vergonha aqui, Jesus. Não, Pedro, não vai passar vergonha. Deus não nos chamou para passar vergonha. Sabe, gente, quando a gente enxerga algo bom a ser feito, sabe, para a nossa família, para o próximo, para a nossa igreja, nós não vamos passar vergonha. Só que a gente precisa mudar algumas chavinhas na nossa cabeça. Ai, como poderia alguém? Ué, vocês mesmos. Comecem com o que vocês têm e me tragam aqui. Jesus pegou então aqueles 7 pães que nem de longe era a solução para aquela multidão. Mas o que ele faz? Deu graças, abençoou, partiu, repartiu com os discípulos, assim, vai entregando para a multidão. E eles foram entregando, voltavam a pegar, não acabava. Por quê? Porque aquele pão foi abençoado, eucaristizado, né? Dar graça à Eucaristia. E assim é a nossa vida, gente. Parar de blasfemar, parar de reclamar, parar de praguejar e pôr nas mãos de Jesus, abençoar e começar. É assim que Deus age. E aí os pãezinhos vão se multiplicando. Claro, o ser humano precisa ofertar. Quanto pão você tem? Faz o que você pode. Oferta o que você pode. Né? Jesus tem compaixão dos que passam fome. Esse milagre, ele é sim um milagre que nos fala da partilha, da solidariedade, da compaixão, de que às vezes o que o outro precisa, o que a minha paróquia, o que a minha comunidade precisa estar guardado no meu bolso, né? Mas muito mais do que isso, nos fala, e é uma prefiguração, do sacramento da Eucaristia. Mas aqui nesse evangelho tem uma implicância da Eucaristia. No que é que implica dizer que creio que Jesus está no Santíssimo Sacramento? No que é que implica comungar do corpo e sangue do Senhor? Implica em me compadecer das pessoas, implica em entender que eu não preciso de 7 pães, eu posso dividi-los. Implica em eu preciso ter o suficiente para mim, mas do que me sobra eu preciso dividir com os outros. É uma implicância da Eucaristia. A Eucaristia tem implicâncias na nossa vida, ela implica numa vida santa, numa vida moderada, numa vida correta, ela implica em casar na igreja e ela implica também em... Você tem certeza que você aguenta comer 7 pães sozinho? Você tem certeza que vai te faltar? É? As implicâncias da Eucaristia, veja, queridos, quando a gente pega o final dos evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, nós temos a narração da Santa Ceia. Jesus tomou o pão, esse é o meu corpo, esse é o meu sangue. O quarto evangelho, o evangelho de São João, escrito muito tardiamente, bem depois desses 3, quando chega lá na Santa Ceia, ele não narra a instituição da Eucaristia. Talvez São João pensou, isso aí todo mundo já sabe, todo mundo já leu, está tão claro para as comunidades cristãs. Tem algo que não pode ser esquecido do que Jesus fez na Santa Ceia. E aí, ao invés de narrar que tomou o pão, tomai, esse é o meu corpo, esse é o meu sangue, esse é o cálice, ele narra o quê? O lava-pés. Crer na Eucaristia, receber a Eucaristia tem implicâncias. O lava-pés, o dividir os pães que temos, a solidariedade, a fraternidade, veja, se compadecer. E entender que nós somos instrumentos da resposta de Deus e que Deus começa a responder aqui agora com o que temos aqui agora. Se a gente for ficar esperando as condições ideais, a gente nunca começa, né? Nós estamos aqui construindo o Santuário de São José, né? De Alto Piquiri. Vem gente do Brasil, de fora do Brasil aqui, sobretudo todo dia 19 para a Missa do Impossível. Vamos ter nesse mês de fevereiro, mês de março, né? Veja, o que é a construção dessa igreja? É a soma dos 7 pães e dos 2 peixinhos de tanta gente. É quem... A nossa comunidade, com o dízimo, com as ofertas, nós somos uma cidade pobre, pequena, mas um povo muito, mas muito generoso, muito fiel, né? Que não foge dessa partilha. Agora, claro, graças a Deus no ritmo que está indo, é porque tantas pessoas que estão aqui todos os dias comigo entendem que é ocasião talvez de agradecer o padre que entra todo dia na minha casa, né? Fazer um mimozinho, honrar a devoção que eu tenho em São José. Vou ajudar, coloca aí as imagens para o povo ver como estava, como tem ficado. No dia 17 de março a gente tem um show de prêmios. Vai estar aí na sua tela se você quiser nos ajudar. Dividir o seu pãozinho, o seu peixinho. Você tem certeza que esse pãozinho aí que você vai falar, padre, danado, vai te faltar?
mas está me faltando. Os 7 pães que você tem, Pedro, Tiago, não vai fazer falta para vocês, mas está fazendo falta para essa multidão. Quando a gente pega o que pode, põe nas mãos de Jesus, no final ainda sobra. E todos os que experimentam disso, tanto quem deu o peixe e o pão, tanto quem comeu do pão, quem ofertou e quem recebeu, todos comem e ficam satisfeitos. Meus queridos, existe uma satisfação na alma que só experimenta quem doa. Há mais alegria em dar do que em receber. Existe uma satisfação, um contentamento que a gente só tem quando a gente gasta a vida, quando a gente divide do que sobra. Todos ficaram satisfeitos. E claro, existe uma satisfação muito grande em ser destinatário, objeto e alvo da caridade, da generosidade e do milagre de Deus. Todos, quem ofertou e quem recebeu, ficaram satisfeitos por esse gesto milagroso, eucarístico de Jesus, que quer nos ensinar a ter compaixão e a dividir o que temos. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.